Mas então o que vem a ser é, essa abordagem de desenvolvimento de aplicações DDD baseado em contexto, tá certo? Para ilustrar como essa abordagem é feita, eu vou demonstrar aqui dois projetos feitos ambos com abordagem DDD, com os mesmos elementos DDD, mas os dois construídos com técnicas diferentes, com estruturas arquiteturais diferentes, estilos arquiteturais diferentes, tá certo? O primeiro modelo que eu vou apresentar é é uma contribuição até do Tiago Lunardi, aqui da Comunidade do Brasil, ele é MSP. Desde já agradeço a ele por esse esforço dele ter colocado um exemplo de aplicação DDD lá no Git. Obrigado desde já. E nesse projeto dele, que ele propôs aqui, é uma MVC Music Store. Ok? É a implementação de um sample da Microsoft que está lá no portal Spinet, e ele se propôs a escrever em DDD, tá certo? Então aqui nós vemos nessa construção um modelo baseado em camadas, tá certo? Aqui nesse modelo você tem as camadas características, camada de apresentação, okay? Onde nós temos aqui um projeto MVC com todo o seu estilo arquitetural, ok? Na sua estrutura MVC de models, controles, views, ok? Temos a camada de aplicação, certo? Com a qual a camada de apresentação conversa, certo? Para rotear o diálogo com a camada de domínio. Se você prestar atenção, aqui nós temos vários serviços de aplicação. Vamos abrir um arquivo desse aqui para ver. Nós temos aqui a nossa camada de apresentação. Aqui ele está sendo injetado um serviço de domínio, por exemplo. E a camada de aplicação é essa camada que faz o intermédio entre a camada de apresentação e a camada de domínio, certo? Aqui ele buscando o serviço por ID, certo? Nós temos a camada de domínio, que é a camada onde estão as lógicas de negócio, certo? E nós temos aqui os blocos do DDD. Estão todos aqui, ó. Tem as entidades, ok? Temos alguns elementos aqui que ele utiliza, acho que é para fazer validação. Deve ser um partner specification. É isso mesmo, ele está usando specification. Muito bom. E temos as nossas entidades. Aqui, ó. Get sets. Ok. Todos aqui. Nós temos as nossas interfaces para isolar o nosso domínio, ó. As interfaces de repositório. Ele utiliza aqui um repositório base. Ok. Bem, o modelo apresentado em camadas mesmo, baseado naquele estilo da Microsoft, da Espanha, muito parecido. Nós temos aqui os services também, as interfaces, tudo bem direitinho para isolar, ok? Interface de validação. Nós temos os serviços, e nos serviços aqui, vamos pegar algum serviço base. Os serviços aqui eu estou recebendo uma interface repositório, ok? E nessa injeção de repositório eu isolo também minha dependência com os bancos de dados, certo? Tá tudo bem direitinho. O Thiago fez um excelente trabalho aqui para uma abordagem em camadas, tá certo? Ok? E temos aqui nossa camada de infraestrutura, onde nós fazemos a implementação concreta do nosso acesso a dados, por exemplo.
Ele aqui fez uma implementação com Entity Framework. Entity Framework, Context Manager. Deixa eu verificar essa. É Entity Framework mesmo. Ok. Entity Framework. Então ele faz uma implementação baseada em Entity Framework. E usando o padrão Unity of Work. Muito bom. Ok. A implementação dos repositórios. Aqui também ele usa o Dapper também, ó, para ter mais performance em query. Deixa eu só verificar aqui. Ele separou também as buscas de query, de persistência. Provavelmente aqui só vai ter persistência. Deixa eu verificar aqui essa informação. Adicionado, ele tá. Aqui também ele tem algumas pesquisas base, mas boa parte daqui é manipulação de inserção mesmo, deleção e atualização. Ok? Então assim, essa estrutura tá uma estrutura em camadas muito bem escrita. Aqui tem o cross-cutting, deve ele estar fazendo a parte de OC, isso, gestão de dependência. Então esse é o modelo bem vigente que a gente encontra de aplicação DDD aqui no Brasil. O pessoal escreve muito dessa forma, com essa mesma estrutura, tá certo? E é uma opção, é uma forma de escrever, mas se tem algumas ressalvas aqui. Existem outros cenários que talvez esse padrão arquitetural não venha lhe atender, ok? Eu vou citar alguns modelos, por exemplo, alguns exemplos. Vamos supor, abstraiam que esse software é um Music Story, pense que isso é um software de corporação. Acontece muito em times grandes, em projetos grandes, em que a implementação de features ou o avanço da aplicação do sistema precisa ser distribuído com vários times. Tá certo? Um exemplo, a IBM ela divide muito o seu desenvolvimento em vários países. Existem vários outros exemplos. Um exemplo bem claro e mais próximo à minha realidade é um exemplo da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, onde a gente precisou em algum momento separar, dividir uma responsabilidade de construção de um módulo novo da aplicação para os contribuintes, entregar uma parte dessa para um time terceiro que não fazia parte da nossa empresa, que não tinha um contato muito efetivo conosco. Então a gente precisaria entregar, fazer com que eles escrevessem código para a gente ia ficar responsável por dar manutenção desse código depois, mas a gente não poderia liberar a nossa aplicação principal porque lá existiam regras de negócio que faziam parte do sigilo, o sigilo do governo, um sigilo governamental, de informações de contribuintes, informações governamentais. Então, para não ferir esse princípio, não poderia ser liberado a aplicação, nosso domínio não poderia ser liberado para eles poderem construir nessa mesma aplicação. Então, fazer isso nesse modelo em camadas é muito complexo, porque senão eles teriam que construir um software todo por fora dessa estrutura. A gente ia ter que passar namespace para ele e tudo, então ia ficar complexo de integrar depois. E outra coisa, além de acompanhar também a evolução desse software, né? Imagine a possibilidade de você ter a cada entrega, esse time ter um repositório próprio no Git, eles dessem push e você desse um Git pull, por exemplo, isso já se integrasse na sua solução e você pudesse já compilar e verificar se está dando tudo certo, né? Isso seria maravilhoso. Só que nessa evolução aqui, nessa estrutura, isso fica um pouco complicado de fazer, certo? De distribuir dessa forma. Outra situação é garantir que o que o time vai escrever
se ele fosse distribuído dessa forma, tudo embaixo do mesmo domínio, se eles fossem escrever debaixo desse mesmo domínio, como garantir que o que eles escrevessem não afetasse o resto das implementações, né, das minhas implementações? Então, essas são questões que são levadas em consideração quando a gente vai começar a construir uma nova aplicação de DDD, entendeu? Então, o modelo em camadas, como está sendo apresentado aqui, ele é um modelo muito bom, mas ele também tem suas limitações. Ele é apenas um dos modelos de implementação, tá certo? O outro modelo de implementação que nós temos, que é a proposta desse curso, é o modelo baseado em contextos delimitados, tá certo? Esse modelo aqui já é o modelo do próprio Vernon, do livro dele, tá certo? De cara, se você olhar para essa aplicação, você já vai ter uma pegada diferente, né? Você já, ao olhar para esse código, você já vê que ele tem ele tem uma proposta um pouco diferente da que a gente está vendo na Music Story aqui. Deixa eu colocar os dois projetos lado a lado, tá certo? Se olharmos para essas duas aplicações lado a lado, aqui nós vamos ter duas visões bem claras. A primeira é que essa aplicação em camadas, ela tenta satisfazer a camada. O código, a solução, ela tem que satisfazer primeiro a arquitetura. Eu tenho que satisfazer essa construção, eu tenho que colocar nessa estrutura, eu tenho que me preocupar com isso, tá certo? E tenho que deixar meu domínio íntegro para essa arquitetura, tá certo? Já no modelo aqui do Vernon, o que acontece no modelo em contexto? O foco não é a solução, o domínio, ele está espalhado em vários contextos. Por exemplo, esse software aqui, se nós pararmos para ler aqui as pastas, nós vamos ver o seguinte: nós temos uma pasta chamada Agile Project Manager, Collaboration Context, Common, Identity Access Context. De cara, assim, se você prestar atenção nessas duas pastas, Agile Project e Collaboration, você consegue perceber que isso é um software para alguma espécie de controle de projetos Agile, certo? Então você tem um contexto de gerência de projetos Agile e um contexto de colaboração. Se abrirmos essa pasta aqui, então o nível dela é um nível de contexto. Aqui não é uma apresentação, não é uma application, não. Aqui é um contexto, certo? O nível de separação é um contexto. Dentro desse contexto, nós temos uma subdivisão de Domain Model, certo? E aqui dentro eu tenho mais alguns níveis de divisão também que fazem parte dessa linguajar de Project Management Agile. Eu tenho times, certo? Eu tenho locatários, eu tenho produtos, discussões, ok? Em aplicação, eu tenho aqui os meus, vamos pegar aqui times. Vamos abrir aqui um pouco aqui aqui tem alguns commands e tem os meus services também, certo? Esses meus services são os services DDD mesmo, da camada de domínio, ok? Então, ao olhar para essa estrutura baseada em contexto, nós vemos uma coisa primeiro bem clara: é o isolamento de cada contexto, tá certo? Enquanto aqui a camada de aplicação é um projeto, a camada de domínio é outro projeto,
a infraestrutura, são projetos à parte, a aplicação é separada em projetos por partes da arquitetura. Aqui, cada contexto é um projeto, ok? Então, Agile Product Manager é um projeto, certo? Dentro desse projeto eu tenho a minha infraestrutura de application e minha infraestrutura de domínio, certo? Isso aqui, dessa forma escrita aqui, garante o isolamento desse contexto para com os demais, tá certo? É lógico que, por exemplo, se eu vir aqui nas minhas referências, eu tenho uma dependência de common, porque common, certo? Ele está fazendo o papel do meu share kernel previsto em DDD, é o meu núcleo compartilhado. Mas, se você prestar atenção, ele não tem nenhum contato com Collaboration Context, apesar de Collaboration Context fazer parte do domínio geral da solução, mas ele é um contexto separado, isolado, ok? Se a gente pegar aqui os nossos modelos, por exemplo, aqui nesse contexto ele tem de Product Manager, eu tenho produtos, times, locatagem, discussão. Aqui também eu tenho no de Collaboration eu tenho calendários, fóruns, colaboradores, e aqui eu tenho dois modelos tenant, tá certo? Só que um é o tenant ID e aqui eu tenho o tenant, certo? Então, que também é o ID também, certo? Ele só mudou o nome aqui, mas eu tenho esse modelo aqui também nessa camada. Ok? Nós depois vamos nos deter nessa explicação porque que esse modelo está nos dois contextos, tá certo? Vai haver um momento que vamos discutir isso, mas se você prestar atenção agora, você percebe o potencial dessa divisão, certo? Porque imagine que eu posso ter agora, nesse formato de projeto, um time exclusivamente trabalhando num contexto e um time trabalhando no outro contexto, tá certo? Nessa estrutura aqui, nós podemos, apesar de ser uma solução só, um time está versionando no repositório e um time está versionando em outro repositório. Nós também podemos ter um time fazendo uso de uma infraestrutura de uma base de dados e outro time fazendo uso de outra base de dados, tá certo? Isso no cenário de desenvolvimento. E no cenário de produção, a mesma coisa. Imagine que cada contexto desse pode rodar em máquinas distintas, totalmente diferentes, certo? Eu quero garantir que minha aplicação ela seja escalável horizontalmente. Então, essa aplicação ela pode ser dividida em servidores diferentes, sem problema algum, ok? E podem ser até divididas em subsistemas. Vários contextos desses podem se juntar, contextos específicos podem se juntar para se formar um novo subsistema. Então, essa é a força e o potencial de você trabalhar com um DDD baseado em contexto. Certo? Então esses dois modelos que foram apresentados agora servem agora para ilustrar qual a diferença de trabalhar em camadas e de trabalhar em contexto. Nessa visão em contexto que nós vamos nos debruçar mais ainda nas próximas aulas. Nós vamos agora fazer no nosso próximo encontro uma visão mais de código. Nós vamos aprender a implementar cada contexto desse nós mesmos, tá certo? Então até a próxima aula. Um abraço a todos.